Olá, pessoal. Sou o Carlos Guedes. Nós estamos aqui iniciando o nosso segundo episódio do podcast. Eu sou presidente da Comissão dos Juizados, daqui da OAB-RJ. Sou vice-presidente da Comissão Nacional de Juizados do Conselho Federal da OAB. E a gente aqui, com muita alegria, começando esse segundo episódio para falar de um tema super legal, que é a inteligência artificial e como potencializar as suas ações nos juizados especiais cíveis. Aqui a gente está com o nosso querido Eduardo Show, que é um craque no assunto, que ele é defensor público, ele tem um currículo enorme que ele vai apresentar. Então a gente vem aqui com muita alegria trazer aqui o início desse novo podcast. Vimos que o primeiro foi um sucesso, com um grande número de visualizações. Empolgados, né, por causa disso, a gente agora trouxe esse podcast de um tema super recente, um tema super moderno, e com certeza a advocacia aí vai querer, e todos mais, né? Não só a advocacia, e todos que tiverem interesse vão poder lá acessar o canal do YouTube da OAB e ter acesso a esse conteúdo de primeira. Aqui o Eduardo Show, como eu já falei, né, que é um querido amigo, uma pessoa aqui que tem um vasto conhecimento, né, Eduardo? Então a gente vem aqui conversar um pouquinho sobre esse tema. Queria que você se apresentasse, falasse aí desse início aí a sua fala. Oi, pessoal, tudo bom? É um prazer estar aqui. Agradeço demais aqui o convite. O Carlos é um querido amigo de muito tempo, né? Então, tantos amigos que a gente tem. Então, é impossível não atender a qualquer pedido para a gente fazer essa troca de ideias sobre um assunto tão interessante e atual, que é sobre a inteligência artificial, essa aplicação nos juizados especiais para aquele operador do direito. Fico aqui muito feliz de estar aqui. Eu acabo que estudo um pouquinho, digamos assim, o tema. Você foi objeto também do meu pós-doutoramento. Então fica uma dinâmica que eu acho que a gente pode trocar muito, não só de teoria, mas também da prática. Também atuo, né? A gente fica atuando aqui na prática e fica vendo o quão interessante isso pode ser e os desafios que se apresentam, que eu acredito que a gente tem que conversar e enfrentar assim, às claras, tudo isso que a gente está vivenciando nesse novo mundo. É um novo mundo. A gente tem que estar atento a essa situação. Com certeza. E eu cometi até uma gafe aqui, não gostaria de agradecer por você estar aqui conosco, né? Eu sei que a sua agenda é muito cheia, então você disponibilizar seu tempo na segunda-feira, que é um dia, né, bem corrido para todos, realmente te agradeço aí, né, Eduardo, por você estar nos brindando aí com esse tema. Mas vamos lá. A gente sabe que a inteligência artificial ela já está aí, né? Já está aí de portas abertas, né? E totalmente disponível para todos, advogados, para a sociedade, para todas aquelas pessoas que querem, né, se utilizar dessa ferramenta que de fato, né, pode impulsionar a sua profissão, pode impulsionar aquilo que você deseja atuar. Mas por outro lado, você trouxe, né, uma questão que são os desafios. São muitos os desafios porque o uso da inteligência artificial ele tem que ser um uso consciente, né? A gente tem que saber usar, porque, obviamente, né, não digo nem pelo aspecto de ser uma ferramenta nova, porque é uma ferramenta nova, mas é uma ferramenta que ainda vem em desenvolvimento. Então, a gente realmente precisa ter um cuidado e transportando para a nossa profissão aqui, né, de operadores dos direitos, né, você defensor, eu que na advocacia, enfim, a gente sabe que cada dia que se passa a inteligência artificial vem cada vez mais sendo utilizada na advocacia, nos tribunais, enfim, no nosso dia a dia. Então, queria ouvir um pouquinho de você aí, como que você pensa disso tudo, né? Porque a gente vai ter muitas coisas legais aí para trazer. Eu acho que a gente podia começar falando sobre esse momento novo que a gente está vivenciando na humanidade. Porque se no passado a gente já teve algumas revoluções que substituíram, por exemplo, o músculo pela máquina, revolução industrial, a gente está vivenciando hoje uma revolução que está substituindo ou querendo substituir a mente pela máquina. E isso representa um elemento disruptivo na nossa vivência enquanto seres humanos aqui, na atual conjuntura, que a gente tem que estar muito atento, não só às potencialidades, às mil maravilhas que isso pode representar, mas também
aos inúmeros perigos que a gente não consegue nem imaginar. Alguns a gente já está observando. Eu acredito que a gente pode, no foco dos juizados especiais em inteligência artificial, e já experimentar algumas trocas que a gente pode tentar alertar para tentar evitar situações que podem ser bastante complicadas, que se perpetuem, né? Ou que comecem a se reproduzir. Mas falando um pouquinho sobre, eu acredito, sobre os elementos positivos da inteligência artificial no juizado, e eu utilizo muito, acredito que acho que essa pode ser uma ótima experiência que a gente pode trocar e até estimular o uso consciente, o uso adequado dessas ferramentas. Por quê? Porque a inteligência artificial, a gente fala, parece um ser abstrato, né? Mas a gente vai observar aqui na prática, é muito concreto. E isso mudou muito. Porque há um ano atrás, ou há 6 meses atrás, talvez a gente não pudesse estar falando como a gente está falando hoje. Então, olha como é novo esse tema. E olha como é novo e pragmático, aplicável no nosso dia a dia. E por que eu digo isso? Porque as mudanças nas ferramentas da inteligência artificial foram tão avassaladoras e tão potentes de 6 meses para cá, então a gente bota de fevereiro para cá, mais ou menos, pouco mais de 6 meses, mas transformou tudo nessa área. E aí eu vou começar com algumas ferramentas que eu acho que a gente pode começar a conversar sobre, então, na prática. E quais ferramentas, então, a gente consegue visualizar isso para o operador do direito? Vou começar com algumas simples, que estão muito no dia a dia, que todo mundo fala, não só no direito, mas, por exemplo, o ChatGPT e o Gemini da Google. Tem outros também, tem Copilot e tantos outros, mas os principais que a gente vai observando no dia a dia. ChatGPT, Copilot e Grok agora também. Mas esses dois, eles representam para o operador do direito, que atua no juizado, eles trabalham com massa. Então, eles trabalham com muitos documentos e muita velocidade. A gente não pode deixar passar nenhuma informação, a gente tem que estar muito atento ao que está acontecendo e tem que ter uma leitura que consiga ser bastante profunda e célere. A inteligência artificial desses instrumentais, desses elementos de linguagem que a gente observa, bem organizados, com um prompt bem elaborado, com uma base de conhecimento bastante preparada, auxiliam muito. E como? Por exemplo, para fazer um relatório para uma contestação, até uma minuta de uma contestação, analisando toda aquela documentação que foi apresentada na inicial. Você sabe que no juizado você vai acabar apresentando e pode apresentar oralmente a sua defesa. Mas, por vezes, uma ação bem elaborada, com uma documentação bastante extensa, demanda uma atuação diligente e prévia do operador do direito. E aí você utilizar de uma inteligência artificial para te auxiliar nessa divagação, nessa raspagem de dados que lá estão, para já conseguir fazer uma prévia bem montada de como você pensa, de como você estrutura o seu raciocínio, para ele já te apresentar um produto que você já vai utilizar de base para a sua defesa. Isso é muito bom, isso é fantástico. Pensa analisar numa execução de condomínio, que a gente observa muito em juizado. E aí você quer analisar a audiência está próxima, você quer ver se tem excesso na execução. Você consegue montar um agente específico, seja no GPT, seja no Gemini, que vai conseguir analisar aqueles cálculos apresentados, a partir dos cálculos apresentados, a metodologia, vai conseguir avaliar se foram feitos da maneira correta ou não, e se você acrescentar outros elementos para que aquele agente aborde para fazer a análise daquele cálculo, ele vai conseguir, inclusive, aprofundar e já te dar aqui um subsídio para você apresentar. Olha, isso está em excesso. Essa cobrança está em excesso. Por exemplo, agora a gente pega, vamos lá, energia elétrica, que é um dos grandes, não digo vilões, né? Mas um dos grandes réus lá nos juizados especiais. A gente vai observar que a gente pega a resolução 1000 lá da ANEEL. A gente vai conseguir colocar na base de conhecimento desse agente que a gente monta um calhamaço de documentações que a gente sempre vai utilizar para analisar
aquelas demandas que são repetitivas, por exemplo, um TOE, aquelas demandas que são muito repetitivas, por exemplo, uma negativação indevida, e tantas outras que você consegue fazer um arcabouço não só de leis e atos infralegais, como as resoluções de agências reguladoras, com um prompt muito adequado para fazer uma análise e te dar esse subsídio adequado para uma defesa técnica, um subsídio adequado para esse cotejo que é muito necessário a gente fazer. E aí a importância de você ser um bom técnico, você está preparado, porque isso não é qualquer um. Você tem que... São 5 anos na faculdade de Direito, estudando. Depois você tem a prática, o dia a dia ensina muito, né? O direito como contexto, né? Então, o contexto de juizado especial, quem vive o juizado especial sabe que é diferente. No juizado especial é diferente de uma vara civil, diferente de uma audiência trabalhista, de uma audiência criminal. O contexto é muito específico. Então, você se preparar e preparar aquele seu agente, que ele vai ser um longa-manos seu, para te auxiliar da melhor maneira possível para você atuar num juizado especial, isso assim, é muito interessante. Então, eu te digo, Carlos, que essa dinâmica de você saber usar com muito cuidado, para evitar alucinação, por exemplo, para evitar uma utilização indevida de jurisprudência que não existe, uma lei que não existe. Como você vai fazer isso? Aí é um desafio. Isso é um desafio muito preocupante mesmo. Mas você sabendo manusear isso com a consciência, um uso consciente, um uso adequado, um uso responsável dessas ferramentas, isso é um grande diferencial, um diferencial muito relevante daquele profissional operador do direito que atua com um auxílio da inteligência artificial, daquele que hoje ainda não atua com esse auxílio. E você colocou alguns pontos que bem interessantes, né? Em um termo que é simples. Você colocou assim, você ter uma base. Não é você. Quando você tem uma base, é você ter o começo de um trabalho. Lógico, é muito bom. Eu também sou usuário. Eu também utilizo a inteligência artificial. E me ajuda muito, porque abre o meu horizonte muitas vezes quando você... Porque no dia a dia ali, quando você enfrenta, quando você recebe um determinado problema, né, o uso da inteligência artificial, ela pode até te dar uma ideia legal, te remeter para alguma ajuda, né? Você pode te dar uma ajuda, caramba, você realmente fica... Eu não estava pensando por esse lado. Então você realmente te ajuda, mas é aquilo, é você ter o uso consciente, ter como base. Você vai ter o prompt, você vai dar o prompt, né? Você vai entregar aquele prompt, você vai fornecer o prompt, ele vai te dar uma sugestão de trabalho, de entrega de documento, e a partir dali você vai ter que fazer a revisão. Até porque, né, a gente sabe que isso aí desde quando a gente começou a ouvir para falar em chat GPT, principalmente na advocacia, uma coisa que todo mundo falava era o seguinte, porque ali ele pode te entregar uma jurisprudência errada. Uma jurisprudência que não existe. Qual é o papel do advogado? Qual é o papel do operador do direito? Olha, tem aqui um agravo em resp no STF. Você pega aquele número do agravo, você vai conferir. Eu não uso jurisprudência de inteligência artificial. Você pode até me falar, não, Carlos, talvez a gente já tenha até evoluído um pouco, as jurisprudências são reais hoje em dia, mas um cuidado que eu tenho também quando eu faço o meu prompt é de colocar, olha, com jurisprudências reais, porque eu pego o número e vou conferir. É aquilo, quando você também falou da questão de você ter uma análise de um cálculo para ver se tem excesso em execução, não tem excesso, você ganha muito tempo com isso, até porque, né, fazer cálculo de execução não é uma coisa simples, é uma coisa complexa e te dá celeridade, te dá rapidez, te dá fluidez no seu trabalho. E essa questão também, né, até te perguntando sobre isso, se hoje em dia as ferramentas de inteligência artificial elas já se adaptaram um pouco mais com relação às jurisprudências. E outra coisa que você falou legal também, que me lembrou agora, é a velocidade, né? De 6 meses para cá, muita coisa mudou.
porque é aquilo, né, Eduardo? A tecnologia, ela tá a 500 por hora, né? Enquanto muitas vezes a velocidade que nós temos ali do manual seja um pouco mais lenta, né? Então, a tecnologia está voando. A cada dia que a gente passa, daqui a pouco a gente vai ter... Daqui a pouco não, né? Porque já tem carro que está voando, drone entregando comida, enfim, todas essas questões, né, de inteligência artificial. E fugindo até um pouco da questão do direito, uma coisa que eu vi que é muito legal, foram aquelas geladeiras, né, que sabem o quanto está seu estoque e elas já fazem uma conexão direta ali com aquele mercado que já vai te entregar, você nem precisa estar em casa, enfim. A gente que, né, vê aí documentários, enfim, está aí se atualizando, a gente vê que está voando, né? Aqui no Brasil ainda está um pouquinho não tão acelerado assim, né? Mas a tendência é que em breve a gente se equipare aí a outros países, enfim, que estão aí utilizando da inteligência artificial em praticamente todos os campos. Mas essa questão da jurisprudência é algo que preocupa muito a advocacia. Acho que é uma pergunta legal de fazer aqui, né? Como é que está essa questão de jurisprudências hoje em dia? São verdadeiras ou não? A pergunta é essa. Essa é uma das perguntas principais, né? Porque para a gente que está atuando, usar uma decisão que não existe é um absurdo. Exatamente. Então, não é possível, não, por isso que essa substituição, vou até já dar um spoiler, né? Que o pessoal fala muito que a inteligência artificial vai substituir todo mundo. Isso não é assim. Não é possível. Por isso que eu sempre pontuo como um auxiliar. É um elemento que pode nos auxiliar muito. Inclusive na própria defesa, porque como a gente já está muito acostumado a fazer uma defesa específica, por exemplo, de TOI, a gente sabe que naquele tipo de ação tem que ser abordados tais aspectos. E às vezes, se aquela defesa não aborda, você pode se comunicar lá. Você não explorou essa linha de defesa. E aí você vai aperfeiçoando o seu prompt para essas linhas de defesa você vai ter que sempre explorar. Como também você pode colocar, eu faço isso muito, na base de conhecimento para aquelas questões mais repetitivas, eu já coloco a jurisprudência, se for um recurso repetitivo, se for alguma jurisprudência pacífica de um tribunal, coloco lá na base de conhecimento e já coloco no prompt. Utilize só essas decisões que estão aqui na base de conhecimento. Ponto. Por quê? Eu fico com muito medo de alucinar, de inventar uma jurisprudência. Mas existem hoje inteligências artificiais, né, que dão uma segurança, uma jurisprudência, uma decisão que é verdadeira e não alucina? Sim, hoje já tem. Então você vai poder utilizar, por exemplo, de algumas law-techs que vão ser específicas para o operador do direito. A gente já tinha, por exemplo, o Jus Brasil, por exemplo, é um grande player no mercado. O Jurídico IA é um outro player no mercado, que inclusive já tem na sua formulação das peças judiciais o incremento de jurisprudências que você pode selecionar, inclusive, por estado, por tribunal. Uhum. E isso é interessante. Então, e lá tem pelo menos assim colocado, né, essa segurança de que essas decisões são decisões bem raspadas e fidedignas na jurisprudência daqui dos nossos tribunais. É outro instrumental que ajuda muito, inclusive pegando o gancho, né, essas law-techs, essas inteligências artificiais específicas para o mundo jurídico são interessantíssimas, tá? Porque elas, inclusive, você pode utilizá-las para tirar dúvidas. Então, você às vezes está lá numa situação específica de uma execução, de um título executivo extrajudicial, e você quer perguntar, assim, essa garantia, eu posso dispensar ou não preciso? Esse embargo de execução vai ser distribuído por dependência, vão ser nos próprios autos? Questões que, às vezes, você pode ficar na dúvida para quem está iniciando nessa área, né? Isso vai passar. E outras questões mais complexas que vão surgir, que às vezes a jurisprudência vai se alterando, altera tanto, né? A jurisprudência, a contagem do prazo, né? Hoje a contagem do prazo, você vê que o STJ deu uma decisão recente, alterando o início da contagem do prazo para quem ainda tem a intimação tácita para depois começar, já valendo a data do envio. Mas isso é interessante você utilizar esses instrumentais voltados exclusivamente para o direito, você pode interagir.
E ele vai te dando com as fontes, isso é muito interessante, com as fontes de onde ele está extraindo aquelas respostas, seja de leis, seja de decisões judiciais, seja inclusive de doutrina. E aí você ir fazendo essa troca com esse agente que já foi criado para tirar dúvidas e para te auxiliar na elaboração das suas peças jurídicas, são interessantíssimas, tá? Isso existe, já está aí, mas tal qual o ChatGPT e o Gemini que você, para conseguir usar adequadamente, acaba que você tem que ter na versão paga. Porque a versão gratuita ela fica muito limitada e essas outras que eu falei voltadas para a área jurídica também vão ter que ser pagas. Agora, uma coisa que eu acho que é muito importante, e eu chamo atenção para isso, né? Uma coisa que é muito importante é a LGPD. Porque a gente está trabalhando com dados pessoais dos nossos. Então, aquele profissional que está utilizando, você tem que ter toda uma cautela sobre como esses dados estão sendo manuseados, utilizados por aquela empresa que você está contratando. Você está fornecendo dados ali, né? Tudo dado hoje é valiosíssimo, né? Eu fui furtado recentemente, e aí o meu celular, eu falei, nossa senhora, tá tudo lá, né? Você fica preocupado com os dados que estão lá, né? Nem com a carcaça. Os dados, exatamente, sabe? E-mail, os dados que estão lá, o drive, os dados que estão lá e tantas outras coisas. Enfim, então essas situações todas a gente tem que ter uma preocupação muito grande. Então, se for um escritório que contrate uma determinada empresa, um GPT, um Gemini ou outro, tem que estar lá, né? Não vai compartilhar, não vai usar esses dados para outras finalidades e tal, daquela base de clientes. Uma instituição pública vai ter que fazer a mesma coisa. Mas quando você usa isso individualmente, é uma cautela, uma preocupação que você tem que ter também. Então você vai ter que desmarcar lá a opção de compartilhamento, de tratamento, essas finalidades todas, para tentar se adequar ao LGPD, que esse mundo novo é um mundo preocupante. Então a ideia é o quê? Essas empresas trabalham muito na nossa interação, nossa utilização, para eles irem aprendendo e ficarem cada vez mais aperfeiçoadas. Mas elas se aperfeiçoam e melhoram muito com os dados que são fornecidos lá. Isso é uma preocupação, tá? Só queria pontuar, então, da LGPD, essa preocupação aqui nesse debate, e para os operadores como um todo. Mas, só respondendo aqui essa temática, a gente tem, sim, ferramentas hoje que não alucinam na criação de jurisprudência e são muito boas, inclusive, tá? São excelentes para o profissional que está aí no dia a dia. E uma outra ferramenta, se me permite... Claro. Compartilhar aqui com todos vocês, que é gratuito ainda, é o Notebook LM. Essa ferramenta é muito boa, tá? Eu acho que vários já utilizam, mas não queria deixar também aqui de mencionar que é uma outra ferramenta que, para gente que trabalha com muita informação, muito dado, assim, é importante você ter uma ferramenta que ela seja muito precisa e uma ótima raspadora de informações. E o Notebook LM ele é da Google também. Você, basicamente, você coloca a documentação lá, seja um processo, seja artigos jurídicos, leis, isso, aquilo, outro, você pode colocar, inclusive, audiências. Se você colocar audiências, o arquivo da audiência, e peça, transcreva. Ele vai transcrever. Uma maravilha, tá? E aí você vai conseguir utilizar isso para você analisar contratos, analisar situações específicas de lá naquele processo, que por vezes está inadequado. Às vezes você quer achar uma documentação e não está conseguindo localizar. Pô, assim, nesse tipo de processo, eu tenho que saber se tem tais informações. Pô, teve notificação prévia, teve o AR, a citação foi no nome de quem e tal. Enfim, você pode colocar algumas perguntas, baixar lá, ele vai colocar, ele vai te entregar de uma, assim, de uma eficiência. Afinado, né? Muito refinado, é muito bom, é muito interessante, tá? Acho que é outra ferramenta muito boa pra gente, que eu trabalho com muito documento, né? O advogado trabalha com muito documento. Então, ter esse auxiliar para ajudar a gente a ver aquelas milhares de páginas que a gente vê lá todo dia, né? Nossa, e você falou uma coisa, né, que a gente remetendo ali para os processos volumosos, uma coisa é a gente pegar um processo ali de um volume, eu não sei se todos aqui que estarão nos vendo, né, vão saber o que é o processo de um volume, né? Então, a gente agora nos processos eletrônicos, né, processo aí com
com 1000 folhas, são processos que antigamente eram com 5 volumes, né? Cada volume tinha 200 folhas. Então, muitas vezes, processos antigos, né? Até maiores, bem maiores, 10, 15, 20, 30 volumes. Né? E para você fazer a localização de algum documento ali, um documento mais antigo, inclusive, era muito mais difícil. Mas é óbvio, né? Hoje, com a digitalização dos processos, né? E com essas ferramentas, você consegue reduzir 60 minutos em 30 segundos. Né? Algo que você demoraria ali 1 hora, 2 horas, 3 horas procurando, você vai achar muito rápido. Ou seja, é uma coisa que são ferramentas que não têm limite de utilização. Aquilo que você quer em âmbito, né, virtual, você pode ter. Só que, por outro lado, precisa ter regulamentação, né? Porque a gente sabe que muitas vezes, na grande maioria das vezes, situações acontecem sem que tenham a regulamentação, ou seja, a lei. Né? Então, como a gente vê, um exemplo, né, as bets, né? Então, assim, que está nessa questão de regulamentação, vamos regulamentar, e já soltou, já está muito na frente. Né? E aí, eu fazendo um paralelo com relação à questão da inteligência artificial, precisa ter uma regulamentação, até porque você tem questões de responsabilidade, enfim. Ali a gente tem, se a gente for falar de todos as possíveis obrigações, deveres, direitos que tem aqui na inteligência artificial, a gente vai gastar aqui não sei quantos podcasts falando sobre isso. Talvez a gente nem consiga elencar todos, mas enfim. Mas eu queria saber de você também, Eduardo, o que você vê aí sobre a falta de regulamentação na inteligência artificial, né? Porque as coisas estão muito... É uma porta aberta em que está passando a boiada. E aí? Como é que fica a questão da responsabilização? Sabe? Olha quantas lesões a gente vai tendo ali no dia a dia sem que tenha uma regulamentação específica para combater esses problemas. Isso me lembra muito uma passagem do professor Stefan Rodotà. Ele trabalhava na década de 70 já, Direito e Tecnologia. Ele fazia essa comparação das grandes navegações antes. A gente está vivenciando hoje essas grandes navegações no mundo virtual. E, aparentemente, sem lei, sem limites. Terra sem lei. Essa terra sem lei. Então, faço tudo. Estou desbravando um novo território que não tem que respeitar nada. A máxima é o quê? Lucrar? A máxima é você criar instrumentos para, independentemente de estar lesando ou não direitos, princípios fundamentais, inclusive a soberania dos países, eu posso fazer isso. Isso pouco importa. Esse é um debate que já vem sendo observado há algumas décadas, mas se potencializou muito nos últimos anos e nesse ano específico de 2025. Inclusive, em razão dessas grandes revoluções, talvez a gente esteja no meio de pequenas revoluções que estão ocorrendo nessa temática de inteligência artificial, que a gente não consegue hoje nem parar para estudar. Quando você quer parar para estudar, já mudou. Quando você quer parar para entender, já tem outra coisa. É verdade. Então, eu falo isso no sentido... Pense bem, a gente tá falando aqui de agentes específicos para nos auxiliar aqui no direito. Você constrói um agente para te auxiliar para fazer uma contestação, por exemplo. Um agente. Hoje, a gente já está vivenciando a situação do orquestrador de agentes, que é o agente que cria agentes. Então, você vai dar uma ordem para ele, fala, para eu te dar esse resultado, eu vou ter que construir outros agentes para te entregar esse resultado. Seja especializado em medicina, se for um laudo médico, em contabilidade, atuária e tal, se for numa área mais específica de dados contábeis ou de engenharia, e você vai e eu vou passando de um para outro, para revisar inclusive o português, por uma linguagem técnica, isso, aquilo outro, para te dar o resultado final aqui. Olha só. E isso já é uma outra dinâmica que a gente ainda nem abordou. Uhum. A gente nem abordou isso, que é o orquestrador de agentes. Já estão aí também. E cada vez mais revolucionando. Tinha o NHN e agora a gente já tem o próprio da OpenAI, né? Você pega o do GPT já
experimentando agora para a gente utilizar essa nova ferramenta de construção do agente que cria agente. E isso significa o quê? Eu só estou querendo colocar essa dinâmica que se a gente está, imaginando que a gente não entende o que está acontecendo ainda, que é difícil a gente compreender. É muito difícil a gente entender o que está acontecendo nessa revolução tecnológica que a gente está vivendo. Então, é um privilégio a gente estar vivendo isso, mas é um perigo, é um risco que isso representa. Uma dinâmica dessas grandes big techs que dominam hoje o mundo. Estão além de países. Operam no mundo inteiro, hoje todo mundo acaba ficando refém da Google, então YouTube, né? Você vai pegar o TikTok e tantos outros, mas para as ferramentas como um todo, você olha o Google, todo mundo acaba utilizando. Assim, tudo agora a gente vai utilizar essas grandes tecnologias para ver uma audiência pública, assistir uma audiência no Supremo. Olha só, antigamente era TV Justiça, agora está no YouTube. Mas isso tudo por quê? Porque como essas grandes empresas de tecnologia acabam dominando, inclusive se sobrepondo às soberanias, é aquilo que o Boaventura já falava também, né? Desse poder econômico que consegue suplantar os poderes locais e ditarem as ordens que devem ser observadas. A gente está hoje vivenciando que todo poder, isso é antigo, né? A gente está vivenciando uma situação em que todo poder sem limites tem de abusos. Então, qual que seria o limite para uma situação específica que a gente ainda não consegue entender nem como construir esses limites? É tudo tão complexo isso, né? Tudo tão fluido. Então, o Bauman fala isso, essa modernidade líquida. Está tudo mudando tanto, né? É tão fluido essa dinâmica que a gente não consegue efetivamente nem compreender para conseguir dar uma resposta. Mas uma coisa é certa, sem nenhum tipo de limite, os abusos não só vão acontecer, como vão ser potencializados a situações que a gente não consegue nem prever, porque é um uso ilimitado, irresponsável e não ético que você pode hoje utilizar dessas ferramentas de inteligência artificial que representam um perigo para a humanidade como um todo. Eu vou utilizar a inteligência artificial para fazer uma seleção adversa aqui e excluir essa parcela da população do plano de saúde, porque eu já consegui mapear aqui nos dados que esse perfil aqui de pessoas não é economicamente viável para aquelas empresas. Olha que tipo de situações perversas que isso pode representar. E eu coloco agora, numa dinâmica, trazendo isso numa visão macro, mas para chegar aqui nesse contexto da inteligência artificial para o aplicador do direito, olha o perigo que isso representa, por exemplo, você utilizar uma empresa, ferramentas que são potencializadas e utilizadas com essa dinâmica, essa gama toda de instrumentais que facilitam muito uma judicialização sem nenhum tipo de critério, supervisão, sem nenhum tipo de responsabilidade legal, responsabilidade moral e, mais do que isso, inclusive, você pode estar operando contra aquela finalidade, porque se você atua de maneira somente querendo o lucro, pouco importa se aquela demanda você está atuando de uma maneira adequada ou não. Se você está contribuindo ou não para um acesso à justiça. Você pode muito bem falar assim, olha, meu único intuito aqui é lucrar. Então eu vou potencializar e estimular o quê? Que me paguem mais e mais e mais para... Pouco importa o resultado, né? Eu quero lucrar. Exato. E essa lógica do lucro dos poucos, né? Que aí é uma concentração de renda na mão de poucos, querendo dominar muitos, independentemente de qualquer critério ético. E isso é um perigo. Por quê? Porque você vai reclamar a quem? Então, quando vier situações absurdas que já estão sendo observadas, não só no direito, mas em outras áreas também, a gente tem que ter essa autoridade maior, não só para reclamar, mas para regular. Isso é muito importante, porque isso representa um perigo. O cidadão, o leigo, como havia dito aqui anteriormente, uma coisa é você ser operador do direito e entender
as demandas que podem ser lá pleiteadas, o contexto específico e, inclusive, saber falar, olha, isso aqui não é uma demanda adequada, esse pedido aqui não pode ser assim, assado e tal. Enfim, você é um técnico. Agora, quando você tira a técnica e coloca só o elemento de lucro, o elemento de ganhar, aí você pode tudo. Você Verdade. Qual que é o limite? Não, aí você tocou num ponto que me remetem a diversos pontos. Você falou das profissões, né? Toda profissão, ela tem um estatuto, ela tem um código de conduta, um código de ética, né? E eu não falo só da advocacia, não, todas, né? Mas trazendo para a advocacia, você aí, a gente vem aí, se tudo isso que você falou aí, a gente agora começa a caminhar um pouco para essas questões indiscriminadas que visam só o lucro de empresas que vendem, né, fazem ali a venda para pessoas comuns, né, do populares, pessoas que têm ali problemas de relação de consumo, problemas de direito do consumidor, vendendo petições por valores irrisórios e principalmente desestimulando que essas pessoas busquem um advogado, busquem a defensoria pública, porque se a pessoa não tem condição, tem a defensoria pública para atuar, para aquelas pessoas que são hipossuficientes economicamente, né? E aí, né, nós nos deparamos aí nesse ano de 2025, né, com um grande problema de uma empresa que vendendo ali indiscriminadamente petições feitas por inteligência artificial pelo preço de R$19, R$20, né, e entrevistando pessoas falando, olha, você teve algum problema na justiça? Ah, a pessoa tive. Pô, você pagou quanto para o advogado? Paguei 3 mil. Pô, e se você quiser, em vez de pagar 3 mil, você paga R$20 para você ter ali a sua petição inicial gerada em 15 minutos e já dá entrada no processo já pronto, né? Com a petição toda pronta. Muito grave isso. E também fazendo um paralelo, né? Porque a gente não pode esquecer aqui também de falar da Lei 9.099, de uma grande crítica, pelo menos minha, do Carlos, né, que é a possibilidade de você ingressar com processo até 20 salários mínimos com a dispensa do advogado. Se a gente for parar para pensar, Eduardo, 20 salários mínimos hoje em dia está beirando ali uns R$30 mil. R$30 mil, olha a quantidade de relações que você pratica até essa alçada. São muitas. Muitas. A grande maioria das ações, elas são até 20 salários mínimos. À medida que vai subindo, vai diminuindo o número de ações. 40 salários mínimos são menos, 30, né, um pouco mais. Mas ali 10, 5, né, aquelas questões mais corriqueiras são ali até 20 salários mínimos. E aí a lei 9.099, ela dispensa, né, o advogado, né, dispensa que a parte precise ingressar com o advogado. Isso para mim é muito grave. Tá? Isso para mim é muito grave porque... Você lembra quando eu falei que é aquela porta aberta que está passando a boiada? É uma porta aberta que está passando uma boiada, que vem uma empresa que se utiliza de uma mercantilização da profissão por um valor irrisório, trazendo pessoas que vão ingressar com ação sem qualquer técnica, sem qualquer cuidado, sem a supervisão de um profissional e que vão estão distribuindo uma determinada situação ali para análise do Poder Judiciário, sem análise do advogado, inclusive com o risco de criar jurisprudências péssimas por ordenamento jurídico. Inclusive a pessoa com um grande risco, se não for bem instruída, de que a ação seja julgada improcedente e a pessoa perca o seu direito de ingressar com a nova ação. Ou seja, a pessoa tem o direito, se utilizou de uma ferramenta que não tem qualquer tipo de supervisão, a pessoa acreditava que tinha um direito, aí acabou perdendo o direito por conta disso. Então, assim, eu vejo que tem muitos problemas aí na utilização da inteligência artificial discriminada nos juizados nessas causas. E aí, a minha opinião é que a gente devia cada vez mais suprimir essa possibilidade de ingressar com ações com a dispensa do advogado. 20 salários mínimos é muita coisa. Então, assim, a gente deveria, na verdade, fomentar as defensorias públicas, expandir cada vez mais, divulgar, enfim, dar mais possibilidades para as defensorias, para os PROCONs, para que a gente tivesse instrumentos técnicos e gratuitos para a população que ali não pode contratar um advogado e não vender por R$20, né? Essa temática foi até... A gente estava conversando aqui um pouquinho antes, estava me ilustrando, né, com essas situações
que foram novidades para mim, né? Eu não estava acompanhando essa situação específica dessa empresa. E acredito que nesse mundo, como eu havia dito anteriormente, sem limite nenhum, sem ainda uma regulação específica, incumbe a quem? Acaba estimulando realmente uma proliferação dessa e de várias outras que vão surgir a partir dessa iniciativa, que você pode acabar, inclusive, estimulando, né? Uma judicialização desenfreada e irresponsável, se for o caso, para situações, às vezes, complexas. Fico até pensando num caso que você judicializa situações e pode acabar prejudicando. Você precisa de uma perícia, aí você ajuiza a ação e nem argumentou isso não é julgado improcedente e tal. A pessoa até pode achar que tem um direito que não tem. Então mas por R$20 eu vou arriscar, né? Tá barato, eu vou arriscar. São situações que eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado, porque pode gerar a criação de institutos tal qual a gente ouve muito falar, né? De mero aborrecimento, você vê aquela situação de litigância predatória ou situações de demanda resistida, que às vezes vão no contrafluxo de um acesso à justiça técnico adequado, vão prejudicar aquele que efetivamente tem o direito de estar sendo bem patrocinado para isso, em razão de situações que vão de uma maneira talvez irresponsável, ilimitada, desenfreada e sem nenhuma supervisão, acabar influenciando uma proliferação de demandas desse sentido. Então, eu fico aqui também compartilhando dessa visão de como a OAB, como a autoridade, uma autoridade maior, tem que atuar para uma regulação, uma supervisão, inclusive uma sanção, e quando efetivamente isso acontecer, porque ficar à margem de uma regulação é como eu havia dito anteriormente, todo poder sem limite tem de abusos. Então, como a gente consegue ter limites? Eu acredito que nada pode seja à margem da lei, está à margem de uma regulação, quando a gente está falando, inclusive, de justiça, de acesso à justiça. Então, a dinâmica, talvez, de você inibir a judicialização, que eu acredito que não seja essa a adequação, a técnica mais perfeita para essa situação, talvez tenha de passar por uma regulação. Talvez tenha de passar efetivamente por uma atuação supervisionada. E aí pode efetivamente estar nessa toada que o Carlos falou aqui anteriormente, que é um problema que a gente tem que enfrentar. Sim. É um problema que tem que ser efetivamente muito bem trabalhado a nível nacional, porque a Lei 9.099 e 99 é antiga. Ela hoje não pega mais essas dinâmicas todas que só isso não já mudou tanto. A gente está falando aqui de décadas. Verdade. 30 anos esse ano. Em 2025 a gente celebra 30 anos do aniversário da lei. Olha, tanta coisa já mudou. Será que não era o momento da gente rever para o bem? Rever para evitar um mal maior? Porque fico pensando aqui, né, os malefícios que efetivamente, os perigos que podem vir, representam uma dinâmica muito perigosa. Eu fico, às vezes, observando determinadas empresas que falam que querem substituir um escritório inteiro pela inteligência artificial. Os profissionais todos do direito por inteligência artificial. Olha que perigo isso. É verdade. Olha que perigo isso. Então, assim, você tem sempre que ter a inteligência artificial como um auxiliar. Mas vai substituir o juiz? Vai substituir o advogado? Vai substituir todo o serviço auxiliar, os escreventes? Olha que situação estranha que a gente que se coloca agora na mesa. Essa dinâmica. Isso é um perigo. É um perigo porque a gente está falando de uma função essencial. A justiça, a gente está falando de justiça. Sim. E tirar esse elemento humano, esse sentir, né? Você tirar essa supervisão para você, ao invés de ter um ótimo auxiliar para aquele profissional, você querer substituí-lo, penso que isso é um absurdo. Penso que isso caminha para um sentido não só um movimento autorreferente negativo, como a Habermas fala, você está querendo instrumentalizar tudo e a todos, tornando todos objetos. É verdade. É uma reificação de algo que a humanidade lutou há tanto tempo e com tanto esforço para tentar traduzir a separação dos poderes,
você tentar traduzir um acesso à justiça com humanidade, não, acho que a gente não está preparado, a gente não está pronto, mas a gente tem que se preparar, a gente tem que enfrentar essa revolução que está acontecendo e não deixar que a gente seja suplantado, que venha esse tsunami e que varra tudo por uma situação de uma uberização num nível superior, né? Muito Porque você superior. pega não só uma Ilimitado, uberização, que você coloca subempregos, e você coloca um subemprego, na verdade, mecanizado, com automação. Isso é uma coisa que a gente já viu que não dá certo. Não é possível que isso aconteça. Agora, então, como usar dessa maneira consciente, responsável, penso que o sistema de justiça tem que dialogar, tem que conversar para observar juntos em quais bases a gente vai querer caminhar. O Brasil, efetivamente, ele tem muitos processos judiciais, o processo eletrônico, hoje caminhando até para um modelo único, ele representa talvez um facilitador para essas plataformas que queiram se aventurar com inteligência artificial nessa temática. Pode ser um elemento facilitador, mas ao mesmo tempo, os órgãos, o sistema de justiça tem que sentar e dialogar para saber onde não quer ir, onde não pode ir, porque a depender da direção que for tomada, uma direção talvez sem volta, uma direção muito perigosa aqui para os operadores do direito. E você falou um ponto interessante, que é o seguinte, você tem um mecanismo de auxílio. E aí, transportando aqui para os juizados, algo que seria muito bom e que é um pleito da OAB, enfim, que é a questão de você ter... A gente sabe que hoje, para você interpor um recurso inominado, as custas, né? A greve é muito complexo você fazer ali o recolhimento, enfim. E como a gente não tem a possibilidade de complementação das custas, se a gente deixar de recolher por 1 centavo, a gente tem um recurso deserto. E qual é o pleito que a gente tem? É que a inteligência artificial certifique o valor das custas. Te diga, olha, o valor das custas é esse, R$2.000. E você vai preencher o valor correto, sem ter o risco de ter uma deserção por 1 centavo, 10 centavos. Então esse seria um mecanismo de total auxílio e substituição do humano. Beleza. Esse aí sim, viria para ajudar. Mas não é... o outro lado seria o do prejudicial. Trazendo também para a questão do advogado, né? O Estatuto da Advocacia, ela diz que é infração ético-disciplinar você fazer alteração de jurisprudência. Você levar uma jurisprudência que não existe. Inclusive, vai um alerta. Fiquem atentos, porque é uma infração ético-disciplinar. Então, se o advogado jogar lá, não fizer uma petição inicial e vier uma jurisprudência errada e o Poder Judiciário disser, né? Disser não como é que eu vou dizer? E eles acharem que acharem não. E eles constatarem que aquela jurisprudência ela é manipulada, há a possibilidade de que seja oficiado a OAB e aquele advogado possa ser punido. Então, é o uso responsável. A gente tem um uso facilitador, mas a gente tem um uso irresponsável que é passível de punição pela OAB. No artigo 34 do Estatuto da Advocacia tem essa possibilidade, se eu não me engano é o inciso 14, enfim, que fala justamente isso, você alterar, né, as decisões. Enfim, mas os juizados, eles são órgãos, né, do Poder Judiciário que estão aí, o que mais aproxima a população da justiça. Eu digo que são os dois mais democráticos, são a Justiça do Trabalho e o Juizado Especial Civil. Os juizados especiais, né? Você também tem o criminal. E é isso, a gente precisa realmente ter um olhar mais consciente. A gente também tem que ter um olhar, né, Eduardo, um pouco... que as legislações... Até precisa, a lei talvez precise de algumas alterações, mas que a gente tenha legislações que venham para o bem, né? Eu que acompanho muito essas questões legislativas, não só aqui no Rio, mas como no Brasil inteiro, a gente tem, recentemente, teve um projeto de lei que foi protocolado,
que ele quer aumentar o teto dos juizados de 40 para 60 salários mínimos e tornar a competência absoluta em vez de relativa. Olha que loucura, né? Enfim, isso aí talvez seja até tema para um outro podcast, mas eu acho que assim, isso aí é péssimo para o sistema. Você colocar como obrigatoriedade que aquela ação vá para os juizados, aí você tem a questão da complexidade, dos princípios, né? Enfim, que regem os juizados, isso aí para mim é horrível. Na verdade, a gente tem que trabalhar para analisar o sistema e ver o que a gente pode mudar na seara legislativa. A gente enfrentou também, vem enfrentando, quero dizer, com unhas e dentes, e eu até abro um parênteses aqui para falar desse projeto de lei, que foi inclusive que foi o tema do nosso último podcast, que é um projeto de lei, que é o projeto 3191 de 2019, que quer impor a cobrança de custas nas ações dos juizados. Olha que devastador vai ser isso, né? Enfim, então que venham legislações para melhorar, que venham legislações para dar maior fluidez aos juizados. E a advocacia, olhe, a gente sabe que é tudo muito veloz, as legislações, a tecnologia ela voa, então a gente tem que realmente se apropriar, entender o que a gente pode utilizar de uma forma responsável. A sociedade, ela também pode utilizar? Pode, mas que tenha a observância de um advogado. E é muito pior um advogado cometer um deslize desse. Utilizar de forma inconsciente. Eu utilizo de forma consciente. É isso que a gente tem que propagar. Então aqui a gente já vem caminhando para o final desse podcast maravilhoso, aí, riquíssimo de conhecimento. E aí queria agora passar a palavra para você, Eduardo, para ver o que você tem aí de apontamentos, considerações finais, né? Porque a gente já está caminhando aqui para o final. Eu acredito que esse bate-papo foi muito bom. Eu gostei muito, porque às vezes é difícil a gente conversar sobre esse mundo novo que está sempre mudando. Então fica uma oportunidade aqui de ter uma troca assim, riquíssima sobre esses problemas todos e essas oportunidades todas que estão aparecendo para a gente melhor prestar o nosso atuar profissional, o nosso atuar enquanto ser humano, pensar de uma maneira mais global, inclusive, para o futuro para onde a gente quer ir. Então, eu acredito que o futuro ele deve sempre caminhar para uma visão sempre ética, colaborativa e com esse princípio marca o princípio de justiça, que acredito que é o que a gente deve ter como meta aqui numa sociedade democrática. Então, não contribuir ou não querer observar ou enfrentar um problema que representa uma conduta que caminhe contra isso, acredito que esse não é o caminho. Então, por isso que chama o debate, né? Acho que essa aqui talvez seja uma oportunidade de chamar todos os grandes players do mercado aqui como um todo. Vamos trazer não só o Poder Judiciário, os órgãos públicos, a OAB, mas vamos trazer esses grandes operadores, a Google, trazer a OpenAI e tantos outros que estão hoje atuando nesse segmento para discutir quais as balizas éticas que a gente deve vir e quais as construções novas que devem surgir para um atuar com limites, um atuar com ética, um atuar que proporcione uma evolução na construção e na tutela dos direitos, e não uma involução, e não um retrocesso que represente mais perdas aqui para a nossa população, que já é muito vulnerabilizada. Então a gente tem que ter um atuar muito técnico, muito ético e sem retrocesso. E dialogando. Então esse movimento tem que ser autorreferente positivo, não negativo. É assim que eu compreendo. É isso. Pessoal, então, encerrando aqui, realmente é isso, né? É o diálogo, né? A gente abrir as portas para o diálogo, propagar o diálogo. Eu acho que esse podcast aqui foi riquíssimo e mais um momento da gente poder conversar, né, sobre principalmente o uso responsável, porque cabe também à advocacia aprender sobre os sistemas. A gente não está aqui para, né, o chat é... Não, a gente está aqui para saber, olha, você tem essas ferramentas, mas tem que saber usar. Então aqui foi um bate-papo que a gente pôde mostrar um pouquinho mais e principalmente uma visão mais ampla, né, e não mais restrita sobre o que a gente tem aí pela frente, porque... como é que vai ser a sociedade, como é que serão as profissões, como é que vai ser a advocacia daqui a 10 anos?
Se já está difícil hoje, você imagina como é que vai ser amanhã. Então, sabendo se utilizar de uma forma consciente e responsável, ética, talvez daqui a 10 anos o cenário vai ser muito melhor. Então, vamos utilizar de uma forma consciente, de uma forma inteligente, porque potencializar é válido. Né? A gente tem que potencializar a nossa profissão. A gente tem que se utilizar dos mecanismos para chegar mais rápido, mas é para chegar com segurança. Não adianta a gente pegar, comprar uma Ferrari, acelerar 300 por hora numa Avenida Brasil cheia de buracos. A gente tem que saber onde que a gente está, né, pisando. Conhecer a velocidade da Ferrari, mas conhecer também aonde a Ferrari vai estar andando, né? Onde vai estar trafegando. Né? A gente sabe que aqui nós não estamos numa pista de Fórmula 1 que vai ter aquele asfalto liso. Não, a gente vai ter contratempos, a gente vai ter problemas, mas é isso. A gente tem que também saber que há possibilidade de a gente conseguir ser o número 1, de largar na frente, enfim, de conseguir melhores resultados. Então, Eduardo, gostaria muito de te agradecer, tá? Foi riquíssimo, adorei, sair aqui, né, com mais conhecimento, com mais conteúdo, e acredito que quem aqui está nos vendo também, né, que se chegou até aqui é porque foi bom. Gostaria aqui de deixar aqui o Instagram da Comissão dos Juizados, para que você possa ver tudo que a gente vem entregando de trabalho, nossas aulas, nossos podcasts, nossos eventos, enfim. Temos muitos produtos na comissão. Então, o Instagram da comissão é _juizados especiais _UABRJ. Então, pessoal, muito obrigado a todos e todas. Eduardo, mais uma vez, muito obrigado. Agradeço ao AB por ceder esse espaço maravilhoso. E em breve nós estaremos juntos para uma nova jornada aqui de podcast. Um abraço a todos. Fiquem com Deus.